Na semana passada eu estava assistindo um podcast onde os entrevistados estavam falando sobre 3 eventos cósmicos que irão acontecer. Não é questão assim, os cientistas acham que vão. Eles disseram, vão acontecer 3 eventos no nosso planeta Terra. Um deles é que a Lua, ela está se afastando da Terra a cada ano centímetros. E vai chegar um momento, lá no futuro, em que a Lua vai sair da órbita do planeta Terra, tamanho é o afastamento. Um outro evento cósmico é que a galáxia de Andrômeda, ela está vindo em uma velocidade muito alta em direção à nossa galáxia, onde tem o planeta Terra, e elas vão se chocar. Essas 2 galáxias vão se chocar em algum momento no futuro. E um outro evento, que talvez esse também seja ruim, é que o Sol, ele vai se tornar uma supernova. Isso quer dizer que ele vai crescer ao ponto de engolir o planeta Terra, e depois ele vai, na verdade é uma anã branca, né? Vai se tornar uma anã branca. Só que qualquer um desses eventos vai ser ruim para nós, para o planeta Terra. A questão é que tudo isso vai acontecer, a previsão é que todos esses eventos aconteçam mais ou menos daqui a 5 bilhões de anos. Aí você pode dizer assim, pastor, daqui a 5 bilhões de anos, estou tranquilo com relação a isso, é muito tempo. Mas o fato é que eles já estão olhando lá para o futuro, 5 bilhões de anos, e vai dizer, em algum momento a Terra vai acabar, né? E não apenas isso, de alguma forma, nós seres humanos, nós nos preocupamos com o que acontecerá com o futuro da humanidade. Se você percebe, a cada ano, muitos filmes são produzidos, e esses filmes falam a respeito de alguma forma a Terra vai se acabar. É por extraterrestre, Independence Day, Impacto Profundo, Armagedon, 2012. Muitos filmes relatam a destruição, o final do nosso mundo, seja por guerras, seja por efeito estufa, ou por um meteoro. Nós vemos que todos os anos nós temos ONGs, nós temos seminários, nós temos conferências, na tentativa de diminuir o efeito da humanidade no planeta Terra, na expectativa de que o nosso planeta possa durar muito mais do que talvez alguns mais milhares ou centenas de anos. E outras pessoas não estão nem aí para isso, se vai acabar ou não. Eu quero viver o aqui e o agora. Mas o fato, meus irmãos, é que este planeta, a humanidade, tem um prazo. E não é porque eu estou dizendo, não é porque um especialista ou um cientista diz isso, mas é porque a palavra de Deus nos aponta para isso. A Bíblia fala claramente sobre os últimos acontecimentos no nosso planeta Terra. E especialmente no livro de Apocalipse, ele vai falar sobre as últimas coisas que acontecerão no planeta Terra, e ele termina em Apocalipse 22, falando da vida eterna, daqueles que creem em Jesus Cristo com Deus, para vida eterna, claro, para todo o sempre. Essa série de sermões que iniciará hoje, e se estenderá por mais 3 domingos, vai falar a respeito disso. Nós falaremos hoje de Apocalipse 19, sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo. Depois nós falaremos no capítulo 20, no próximo domingo, sobre o julgamento de Deus sobre aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, sobre a derrota de Satanás, sobre a destruição. Esse mundo vai se desfazer. E aí no capítulo 21 e 22 nós falaremos sobre o novo céu e uma nova terra, sobre o nosso lar celestial, sobre a nossa morada eterna. Mas antes de iniciarmos esta série, é importante eu trazer algumas coisas. Você não vê muitos pastores falando sobre Apocalipse 19 ou 20,
ou mesmo pregando sobre Apocalipse, porque, de fato, é sensível, e não apenas sensível, tem muitos pontos, e explicar esses pontos é melhor ser na escola bíblica dominical do que em uma pregação no domingo. Mas Deus já havia tocado no meu coração há algum tempo para trazer esta série de mensagens para a igreja. Mas antes eu preciso ser sincero com vocês a respeito da minha posição teológica com relação, até porque se você for procurar em algum outro lugar, você vai encontrar algumas posições teológicas, mas não se preocupe, eu vou falar só agora, depois eu não vou tocar mais nesse assunto, tá? Eu sigo uma visão teológica que se chama pré-tribulacionismo, ou seja, eu creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela será arrebatada para os céus antes da grande tribulação, que eu vou explicar melhor para vocês o que é essa grande tribulação, ou os 7 anos onde o anticristo vai reinar. A igreja não participará desses eventos, da ira de Deus derramado sobre a terra. E eu também compartilho de uma visão pré-milenista, eu creio, que no final desses 7 anos, Jesus Cristo vai retornar, e Ele vai reinar literalmente neste mundo, no planeta Terra, por um período literal de 1000 anos. Vai ser um período de paz, de prosperidade mundial, Jesus Cristo reinando na Terra durante esse período de 1000 anos. Eu vou falar melhor sobre isso no próximo domingo, tá? Então, dito isso, duas teologias escatológicas que eu sigo, pré-milenista e pré-tribulacionista, tá bom? Nós vamos falar do capítulo 19, mas vocês vão notar nesse sermão que, na verdade, o capítulo 19, eu vou expor bem pouquinho sobre ele, porque eu preciso fazer todo um contexto para vocês, e esse contexto vai pegar a maior parte da mensagem, mas esse contexto é necessário para que você possa entender esta série de mensagens. Então, deixa eu começar sobre o contexto, falando sobre esse livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ou o livro da Revelação, foi escrito pelo apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não é João Batista, porque João Batista foi decapitado por Herodes em Mateus 14, mas é João, o discípulo amado de Jesus, era o último apóstolo vivo naquele momento. Ele estava aprisionado em uma ilha chamada Patmos, e foi nessa ilha, uma ilha praticamente desértica, uma ilha bem difícil para a vida, mas ele estava como prisioneiro lá, e Jesus, ele aparece em toda a sua glória. Isso é mostrado no capítulo 1 para João, e Jesus vem revelar para João as coisas que irão acontecer. Mas é digno de nota nós lermos Apocalipse 1, de 1 a 3, e eu peço que você possa me acompanhar. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, nós, o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João traz em Apocalipse o testemunho da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. E feliz é aqueles que leem as palavras, feliz é aqueles que ouvem, e feliz é aqueles que guardam o que está escrito. Por isso é importante a gente prestar atenção no que João tem a nos dizer no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse basicamente tem uma estrutura de 3 partes. Primeiro é as coisas que João estava vendo ali presente, face a face, é um capítulo 1. Jesus aparece para João, e João narra esse contato com Jesus, as palavras de Jesus. Depois, as coisas que estavam acontecendo na época de João, que é o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. É quando Jesus diz: escreve as cartas para as igrejas. Eram coisas ali próximas de João. Mas a parte maior do livro de Apocalipse
é as coisas que ainda vão acontecer. E eu creio que não aconteceram até o presente momento. Essas coisas ainda vão acontecer, que é do capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse. Tá? O versículo 19, nós vamos chegar lá no capítulo 19. Mas precisamos entender isso. Os capítulos, preste atenção, porque não quero que seja um estudo, mas isso é importante você entender. Os capítulos de Apocalipse, de 4 a 18, eles vão tratar do julgamento de Deus sobre a terra. E é esse período que nós chamamos de tribulação e grande tribulação, que vai durar 7 anos, conforme o profeta Daniel já havia profetizado, ainda na Babilônia. Durante esse tempo, esses 7 anos de tribulação e grande tribulação, narrados do capítulo 4 ao capítulo 18 de Apocalipse, é lá que nós vamos ver os cavaleiros do Apocalipse, as taças sendo derramadas, os selos sendo abertos, as trombetas sendo tocadas, e esse será um tempo onde o anticristo irá governar a terra, mas será um tempo de grande sofrimento. E para aqueles que creem em Jesus, será um tempo de perseguição. Eu pedi 2 slides. Perfeito, tá? Para ficar muito melhor de vocês entenderem isso, porque isso aqui é importante, tá? A tribulação é esse período de 7 anos, como o profeta Daniel já havia profetizado, tá? É um período de sofrimento, mas também é um período de julgamento da ira de Deus sendo derramada sobre a terra até o retorno de Jesus. Ou seja, no final dos 7 anos, Jesus irá retornar. Os eventos principais desses 7 anos, o anticristo ele vai surgir no início desses 7 anos. E ele vai ser o cara joinha, vai ser o pacificador, vai ser o camarada que vai trazer paz ao mundo. Para você perceber, ele vai juntar muçulmanos e judeus, ele vai conseguir reconstruir o templo de Salomão em um acordo que ele vai fazer entre muçulmanos e judeus. Isso quer dizer, é alguém que vai conseguir fazer com que Bolsonaro e Lula apertem a mão e cantem dia feliz. É a capacidade dele de cativar. Ele vai fazer um acordo de paz com Israel, e ele vai ser uma pessoa que vai vir com um discurso de pacificação para o mundo, de prosperidade para o mundo vai prosperar. Isso tudo vai acontecer na primeira metade, nos 3 anos e meio, que nós chamamos de tribulação, esse primeiro 3 anos e meio. É uma paz relativa e um momento de grande engano entre as nações. Nesses primeiros 3 anos e meios, nós vamos ver em Apocalipse 6, a abertura dos selos, os cavaleiros do Apocalipse, a guerra, a fome, a morte, desastres naturais acontecendo. Depois, no final desses 3 anos e meios, vai acontecer a grande tribulação. Pode passar o slide? A grande tribulação, que será a última parte dos 7 anos. O sofrimento vai intensificar, a ira de Deus vai ficar mais forte sobre a humanidade, o anticristo vai se revelar por completo, ele vai quebrar o acordo de paz, ele vai se proclamar Deus, ele vai profanar o templo do Senhor lá em Jerusalém, ele vai perseguir cristãos, os convertidos, os judeus severamente, decapitá-los. As trombetas, as taças irão, é aqui que vai acontecer em Apocalipse 8, Apocalipse 9, Apocalipse 16, só para vocês terem uma ideia, rapidamente, os selos, por exemplo, em Apocalipse 6, vai ser guerra, fome, morte, o sol vai se escurecer, vai ter muitos terremotos, a lua ficará vermelha, as estrelas cairão do céu, provavelmente meteoros, as trombetas de Apocalipse 8 e 9, vai chover granizo do céu, as montanhas jogarão chamas para o céu, ou seja, vulcões irão explodir, estrelas cairão nos rios, irão envenenar os rios, haverá escuridão sobre 1/3 do sol, da lua e das estrelas. João ele vê uma espécie de gafanhotos demoníacos, a descrição deles, que irá torturar
os não selados durante 5 meses, ou seja, aqueles que não creram em Jesus Cristo. Uma trombeta também será tocada. O que João descreve é um exército de demônios que vai matar 1/3 da humanidade. Depois, em Apocalipse 16, nós vemos as taças da ira de Deus sendo derramada, úlceras, ou seja, feridas dolorosas aparecerão naqueles que adoram a besta, o mar vai se tornar como sangue, os seres marinhos irão morrer, os rios e fontes se tornarão como sangue, o sol ficará tão quente que vai queimar a humanidade com grande calor, escuridão e dor reinará sobre o reino da besta, e haverá um grande terremoto. Logo depois disso, Jesus Cristo vai retornar. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que em Apocalipse, do versículo 4, do capítulo 4 até o capítulo 18, vai mostrar a tribulação e a grande tribulação. Será um evento, um período de grande sofrimento para a humanidade, porque Deus estará com a sua ira, julgando os ímpios. Ela vai começar com uma aparente paz, o anticristo como o salvador. Mas logo ele se revelará como o anticristo. Será um momento de desastres naturais e finalmente terminará com a volta do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer assim: pastor, eu não creio nisso aí. Eu vou dizer um negócio para você que talvez pense assim: eu não creio nisso. Pode parecer dura essa palavra, mas eu quero que você entenda isso como amor. Se você não crê nisso que eu estou falando aqui, o problema é teu. É você que tem que se acertar com Deus sobre isso. Revelação de Apocalipse. Qualquer visão pós-tribulacionista, tribulacionista, pré-tribulacionista, vai falar a mesma coisa. A ira de Deus vai ser derramada sobre a humanidade. Você pode estar entre os selados, ou os arrebatados, que eu vou falar agora, ou você pode estar entre aqueles que irão experimentar a ira de Deus. Aí você pode me dizer assim: não, pastor, mas até lá eu já teria morrido. Mas se você morreu sem Cristo, aí que lascou para você mesmo. Porque você vai ressuscitar. Mas você vai ressuscitar lá em Apocalipse 20, quando os mortos ressuscitarão, os grandes e pequenos estarão diante do grande juiz, e ele vai ler a sentença para você, e ele vai dizer: você será lançado no lago de fogo e enxofre. Bom, aí uma coisa importante aqui. Quando vai acontecer essa tribulação? É o que todo mundo quer saber. Pastor, quando é que vai acontecer essa tribulação? Que eu quero ficar preparado. A Bíblia não nos diz quando isso vai acontecer. Nós não sabemos. Mas eu creio que um acontecimento mundial vai acontecer antes do primeiro ano da tribulação, que é justamente o arrebatamento da igreja. No período da tribulação, e eu creio nisso, que a igreja de Jesus Cristo, e eu vou mostrar para vocês por que eu creio nisso, a igreja de Jesus Cristo não estará presente nesta terra para experimentar esta ira. Isso é importante notar, que a igreja não participará desses julgamentos divinos. E por que disso? Se você ler Apocalipse de 1 a 3, você vai ver que de 1 a 3 está falando sobre a igreja, as cartas para a igreja. Mas a partir do capítulo 4, que é onde começa a tribulação, até o capítulo 18 de Apocalipse, em nenhum momento é falado sobre a igreja novamente. A Bíblia não cita que a igreja estará passando ou estará sendo perseguida na grande tribulação. Por quê? Porque a igreja não estará na terra. A igreja terá sido arrebatada. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, Paulo vai escrever esta carta e vai dizer para os irmãos: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você olha o contexto do capítulo 5, você vai perceber, é só olhar para o versículo 2, que Paulo está falando sobre o dia do Senhor. Paulo está falando aqui nesse capítulo 5 sobre essa ira de Deus
na tribulação. E Paulo está nos dizendo, Deus não nos destinou para participar desta ira. Confirmando o que o próprio Senhor Jesus diz em Apocalipse 3:10. Jesus diz para João em Apocalipse 3:10, escrevendo para a igreja, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então eu creio que nós, igreja, eu não estou falando da Igreja Batista Jardim Floresta, tá? Eu estou falando daqueles que creem em Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador, seremos arrebatados e não participaremos dessa tribulação e da grande tribulação. Mas, preciso ser honesto com vocês, existem outras visões com relação a isso. Por exemplo, tem gente que crê que o arrebatamento será no meio da tribulação. No meio da tribulação, antes de chegar à grande tribulação, a igreja será arrebatada. E tem outros, como por exemplo os presbiterianos, eles creem que o arrebatamento vai acontecer no final da tribulação, que a igreja vai passar pela tribulação. Eu não creio desta forma, mas qualquer que seja a tua visão, a tua linha teológica, todos vão concordar, o arrebatamento vai acontecer. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, traz essa descrição. Eu já citei várias vezes aqui, eu fico até arrepiado quando eu leio esse texto. Pois foi dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, independente se você já morreu, ou se você estiver vivo, no dia do arrebatamento, no dia do soar da trombeta, você vai se encontrar com o Senhor, o teu Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Ainda, em 1 Coríntios 15, 51, 52, diz, e eis que lhe digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Ou seja, podemos estar aqui cultuando, e no abrir e fechar dos olhos, a igreja é arrebatada. Aí se tu ficar, meu amigo, aí você se prepara. Mas isso vai acontecer. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo serão arrebatados, cumprindo assim o que Jesus falou para os discípulos lá em João 14, 1 a 3, que diz, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A igreja será reunida com o Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que a tribulação de Daniel, os 7 anos, não é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós nos encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Só que um detalhe, não é a volta de Cristo, porque Jesus vai voltar apenas uma vez. Jesus não vai voltar para a terra. Jesus estará nos ares e nós nos encontraremos com eles nos ares, nos preparando para a borda do Cordeiro, como nós chamamos. E isso, meus irmãos, falar em arrebatamento é algo que deve alegrar o nosso coração. Porque nós, como cristãos, vivemos nessa confiança de que Deus tem um plano excelente para nós. E isso é segurança para as nossas vidas. Independente de se você já morreu, ou se você vai estar vivo na hora do arrebatamento, você estará seguro no Senhor, o teu Deus. Independente das dificuldades do hoje, do presente, Deus nos guarda para assim. Também é uma alegria para nós que perdemos um ente querido.
se essa pessoa morreu crendo no Senhor Jesus Cristo, ela irá ressuscitar tal como você, e também encontraremos com o Senhor nos ares. Mas por falar em arrebatamento, também precisamos falar sobre evangelização. Porque, meus irmãos, somente aqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador é que serão arrebatados. E a Bíblia diz lá em Romanos, como é que eles vão crer se não há quem pregue? Se você não prega Jesus Cristo ressuscitado para as pessoas ao teu redor, meus irmãos, eles não têm a possibilidade de crer. E aí pode ser que você possa visualizar um futuro feliz ao lado de Jesus Cristo, você é arrebatado. Mas as pessoas que estão ao seu redor, quantas vezes você pregou o Evangelho para ela? Alguma vez ela ouviu que você é seguidor de Cristo? Alguma vez você já falou que Jesus Cristo salva? Ao pensar sobre o arrebatamento, também devemos pensar sobre as pessoas que precisam ouvir da mensagem do Evangelho para que elas possam crer e para que elas sejam salvas no Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos falar sobre isso no próximo domingo, e a mensagem do próximo domingo é uma mensagem pesada, porque é uma mensagem que vai falar do lago de fogo e enxofre, e o inferno é real. Por pensar em arrebatamento, também vamos pensar em uma vida de santidade. Porque talvez você possa sentar aqui e vir para o culto e dizer, eu venho para a igreja, eu vou ser arrebatado como o pastor falou. Mas eu vou perguntar para ti, será, meu irmão? Porque a vida cristã é uma vida de santidade. É uma vida de renúncia para as coisas deste mundo, de entrega para Deus. Se você vive na prática do pecado, a Bíblia diz que você não é de Deus. E aqui nós temos um problema. Porque se você morrer sem Cristo, você vai ressuscitar sem Cristo. Mas se você morrer com Cristo, você vai ressuscitar com Cristo. E é isso que devemos almejar. Será que Jesus Cristo é o teu Senhor? Então, ao pensar sobre arrebatamento, também devemos pensar como a vida que nós estamos vivendo como cristãos hoje. O homem está destinado a morrer uma única vez, depois vem um juízo. Então não pensar, o arrebatamento vai demorar muito ainda. Mas se tu morrer hoje, o que vai acontecer no futuro vai determinar do momento agora, do hoje. Jesus Cristo vai retornar, Ele vem. E se Ele voltar hoje, você vai ser arrebatado? Será que você será arrebatado hoje, se vier hoje? Eu espero que você possa dizer que sim. Bom, vamos continuar aqui esse contexto. Vamos dizer, a igreja foi arrebatada. Então vai iniciar um novo governo na terra, e eu creio por conta do arrebatamento vai surgir essa necessidade de um governo mundial, essa figura política forte vai aparecer e vai dizer, gente, eu vou consertar as coisas, que será o anticristo, como Daniel 9:27 diz, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Essa questão aqui envolve questões de calendário judaico, não o calendário nosso que segue o sol, mais a lua e tal, mas o que você precisa entender é o seguinte, essa uma semana aqui, cada dia da semana se refere a um ano. Então quando ele diz uma semana, ele está falando de 7 anos, tá? Eu não vou explicar aqui porque tem que fazer uns cálculos, vai ficar bem demorado isso. E ele vai dizer, no meio da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício, como eu falei, vai acabar a tribulação e vai começar a grande tribulação. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O anticristo vai fazer uma abominação no templo do Senhor, mas o dia dele está contado. Paulo fala sobre o anticristo em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ele diz, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia,
e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. O anticristo será uma figura carismática. A Bíblia descreve como uma figura carismática, poderosa. Ela é marcada pelo engano. Lá em Daniel diz que ele é o mestre das intrigas. Ele vai fazer intrigas para se colocar no poder. E ele é caracterizado por rejeitar a Deus, por blasfemar, ter um grande poder político e militar e poder econômico, e por perseguir também cristãos. Ele vai ser capaz de fazer maravilhas, até mesmo prodígios. Ele vai fazer acordos de paz que ele mesmo vai quebrar futuramente. Mas aí você vai dizer assim: pastor, ele vai perseguir cristãos? Mas a igreja não foi arrebatada? Como é que ele vai perseguir cristãos? Em Apocalipse 13, 7 e 8, diz assim: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos os habitantes da terra vão adorar a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Estes santos que ele se refere aqui, não é a igreja, porque a igreja foi arrebatada e assim eu creio, mas são as pessoas que, vamos dizer, foram deixadas para trás, que elas vão crer no Senhor Jesus Cristo, e elas serão salvas, mesmo depois do arrebatamento. Deus vai providenciar, e o livro de Apocalipse fala sobre isso, diversos meios para que as pessoas ainda possam crer. Por exemplo, vai ser dadas as 2 testemunhas, que irão testemunhar da soberania e do poder de Deus. Serão enviados 144 mil selados, que eles irão evangelizar. Haverá um anjo proclamador. Os novos crentes convertidos, mesmo na tribulação, eles vão pregar o evangelho. Eles serão perseguidos, serão mortos, mas pregarão o evangelho. John MacArthur até diz assim, que nesses 7 anos de tribulação, haverá um intenso evangelismo na terra. Então, haverá sim santos durante a tribulação. Eles vão ressuscitar. No próximo domingo a gente vai falar sobre eles ressuscitando também, tá? Os que foram mortos durante a tribulação. Bom, gente, após esse período de 7 anos, onde a besta, o anticristo estarão reinando, onde será um período da ira de Deus sendo derramada, até o capítulo 18, vai vir um capítulo 19, que é o retorno de Cristo. Mas não se preocupe não, vai ser mais rápido, né? Que agora o pastor vai começar a mensagem, tá? Cristo vai retornar. E eu quero pontuar apenas algumas coisas no capítulo 19, espero que você esteja com a tua Bíblia aberta aí no capítulo 19. No capítulo 19, versículo 1, João vai dizer: depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. João está olhando para cá, para a terra, para a grande tribulação, para os feitos do anticristo, para as taças sendo derramadas, da ira de Deus sendo derramadas. E no versículo 18, no capítulo 18, no capítulo 19, ele olha para o céu, porque ele vê uma grande multidão exclamando, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Então no capítulo 19, os eventos agora estão nos céus. E no capítulo 7, capítulo 8 de Apocalipse diz alegrem-se, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já está pronta. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. É o que nós chamamos do casamento, das bordas do Cordeiro,
o casamento de Jesus Cristo com a sua noiva, e Paulo usa a igreja como símbolo da noiva de Cristo, da esposa de Cristo, lá em Efésios 5, 22 e 23. Então, eu creio que não seria coerente dizer que há uma parte da igreja na terra e uma parte nos céus, já que João está se referindo a algo que está acontecendo nos céus. Então eu creio que a igreja toda está no céu reunida. Aí você me pergunta, o que a igreja está fazendo nos céus? Aí tem a questão do julgamento, tem a questão das bordas do cordeiro, mas a igreja está sendo preparada para retornar com o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 24, 27, Jesus mesmo diz: porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo voltará. Aí Judas, versículo 14 e 15 diz assim: e eis que, vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que o ímpio pecador disseram contra ele. Judas mostra a descrição do Senhor Jesus vindo com a sua igreja, com os seus anjos. Aí se você ler Apocalipse 19, 14, ele diz: os exércitos que estão no céu o seguiam, montado em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem é que foi vestido de linho fino, branco e puro? A igreja, a noiva, em Apocalipse 19, 8. Então, em Apocalipse 19, 14, mostra Jesus Cristo retornando com a sua igreja, cumprindo assim o que a palavra de Deus diz em Colossenses 3, 4. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Quando Jesus se manifestar, retornando na sua segunda vinda, nós, igreja arrebatada, voltaremos com o Senhor Jesus Cristo, cumprindo também a profecia de Zacarias, capítulo 14, versículo 5, que diz: fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes se estenderá até Azel. Fugireis como fugiram por causa do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá, e de todos os seus santos virão com ele. E sabe o que me empolga aqui, meus irmãos? É olhar e dizer assim: eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Apocalipse 19, 14, está falando de mim. Eu estarei com o Senhor Jesus Cristo. Eu virei com o Senhor Jesus Cristo, montado no cavalo branco, vestido com roupas puras, com o corpo glorificado, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um momento na Bíblia onde fala sobre nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, retornando com o Senhor Jesus. Nós, os santos. E queira muito estar aqui, você que está me ouvindo, queira muito estar aqui, porque se você não estiver aqui, ou você está na terra, passando pela tribulação, ou você morreu sem Cristo. E para finalizar, Jesus Cristo retorna com a sua igreja, mas gente, olha só, os versículos de 11, me permitam esse tempo, por favor. Eu preciso falar sobre isso. Olha a descrição que a Bíblia fala sobre esse retorno de Jesus. Versículo 11. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça muitas coroas, e o nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido
com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele os governará com cetro de ferro. Ele pisa o largado vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Versículo 16, em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse cavaleiro fiel e verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo, e não há dúvida sobre isso. Jesus Cristo retornando vitorioso, soberano, e é fiel e verdadeiro por quê? Porque ele disse que retornaria, e ele retornou. Ele voltou, fiel e verdadeiro. Os seus olhos de fogo simbolizam a sua onisciência, a sua justiça purificadora. As muitas coroas simbolizam o seu domínio e autoridade sobre todos os reinos, sobre todas as nações. Seu nome é Palavra de Deus, enfatizando que Ele é a expressão final e plena da Palavra de Deus. Se você lembra de João 1, versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra, ela estava com Deus e era Deus, e a palavra de Deus se cumprindo ali, Jesus Cristo retornando como Ele prometeu, juntamente com a sua igreja gloriosa. Mas no versículo 15, diz que Ele traz uma espada afiada em sua boca, e essa espada simboliza o seu poder de julgar e derrotar os seus inimigos por meio da palavra. Não será aqui uma batalha de duas forças, é apenas uma força, a força do Senhor Jesus Cristo. A igreja vem com o Senhor Jesus Cristo, mas a gente não tem influência nenhuma, porque Jesus Cristo é o vitorioso. Nós estamos acompanhando Jesus Cristo porque Ele prometeu: onde eu estiver, vocês também estarão. A vitória de Jesus é a nossa vitória. E contra quem Ele será vitorioso? Contra o anticristo, contra a besta, contra as nações que guerreiam, contra o exército dos céus, contra o exército de Deus. No versículo 16, Ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, gente, veja o que acontecerá com aqueles que vão se colocar contra o Senhor Jesus Cristo no dia da sua volta. Versículo 19 e 21. Então vi a besta, os reis da terra, ou seja, os presidentes, os governadores, os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, as nações se juntaram para guerrear contra Jesus na expectativa de vencer, porque eles foram tão enganados pelo anticristo, que eles tiveram a ideia: eu vou conseguir vencer, eu sou os Estados Unidos, eu sou a China, eu sou a Índia, eu tenho poder militar, eu sou a Rússia, eu tenho meus tanques de guerra, eu tenho os meus homens poderosos, eu tenho a minha máquina de guerra, eu tenho minhas armas nucleares, eu vou conseguir vencer. Os reis da terra se juntarão para guerrear contra o homem, aquele que está montado no cavalo branco, Jesus Cristo, e o seu exército, a sua igreja. Aí no versículo 20 diz: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Olha só, os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Gente, não tinha ninguém lá. As duas primeiras pessoas que foram lançadas neste lago foram a besta, o anticristo e o falso profeta. No próximo domingo você vai ver que Satanás também foi jogado lá. E depois você vai ver que todos aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo também foram jogados no lago de fogo e enxofre. Então na Bíblia tem uma diferenciação entre o Hades, nós chamamos de inferno, e esse lago de fogo e enxofre. No versículo 21 vai dizer: então a besta, o falso profeta foi jogado no lago de fogo e enxofre. Versículo 21.
Os demais foram mortos com a espada. Lembra da espada que saía da boca? A espada da justiça que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Ou seja, os generais, os presidentes, os reis, os exércitos que se juntaram contra o Senhor Jesus foram mortos. E os urubus, para ficar bem mais claro, se alimentaram da carne destes. E esta é a cena final, no retorno do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 19. Tudo será resolvido com a simples palavra do Senhor Jesus. A mesma palavra que Jesus disse para a figueira seca e a figueira secou. A mesma palavra que saiu da boca de Jesus, que disse acalme-se o mar, e o mar se acalmou. Será a mesma palavra que será proferida, será dita, e todo aquele exército reunido contra Jesus soberano serão destruídos. E fica esse alerta para nós. Se você crê ou não, é uma questão pessoal sua. E você precisa se entender com Deus sobre isso. Eu creio que o meu Jesus retornará. O mundo mau será destruído. Os ímpios perecerão. A igreja vitoriosa reinará com o Senhor Jesus Cristo. No próximo domingo, nós falaremos sobre Apocalipse 20. Falaremos sobre os 1000 anos, Satanás sendo solto depois dos 1000 anos. Falaremos sobre o livro da vida sendo aberto, mas também falaremos do livro dos mortos sendo aberto. E falaremos sobre aqueles que serão jogados no lago de fogo e enxofre. Espero que vocês estejam conosco. Meus irmãos, nós cantamos aqui uma música dizendo Maranata, vem Senhor Jesus. E esse deve ser o nosso cântico, vem Senhor Jesus. Agora, eu perguntei para os meus 2 filhos hoje de manhã, à tarde na verdade, você teme o fim do mundo? Eu não perguntei se Jesus volta, você teme o fim do mundo? E para minha alegria os 2 disseram, não temo. Minha filha disse, porque, claro, dentro do entendimento dela, porque quando Jesus Cristo volta, é uma alegria para nós, meu amigo, a nossa esperança vai finalmente ser concretizada, o nosso Rei retornará. Você teme a volta de Jesus? Você me diz, não temo, é um momento de alegria, e é isso mesmo. Mas se você não tem Jesus, você precisa temer. Mas não é temer assim de, eu tenho medo de 2 homens na moto de noite. É temer, desculpa a expressão, de fazer xixi nas calças. Porque se Jesus retornar, e se você não crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador, não vai ser dado outra chance para você. Apocalipse 20, logo depois do 19, vai falar sobre o grande trono branco que se levanta, onde quem estará sentado no grande trono branco é Jesus o juiz. Não vai ser mais Jesus o Salvador, vai ser Jesus o juiz. E ele só vem para dar a sentença. Aqueles que não foram encontrados no livro da vida serão jogados no lago de fogo e enxofre. E eu falo isso com amor pelas pessoas que estão aqui. Creia no Senhor Jesus Cristo hoje. Cante com a gente, Maranata, vem Senhor Jesus. Entregue a tua vida para o Senhor agora. Porque talvez daqui a pouco não tenha mais oportunidade para ti. Isso é sério.
Eu vou falar novamente aqui, eu já falei várias vezes, não se brinca com Deus, não se brinca de ser cristão. Se você vem para essa igreja aqui no domingo, é porque você tem alguma coisa, você quer alguma coisa de Deus, ou você de fato é um cristão, mas não brinque de ser cristão. Porque o inferno é real, o lago de fogo e enxofre é real. E como eu li durante a ceia, aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo já estão condenados. Portanto, creia. E se você pode me dizer assim, pastor, eu preciso de ajuda para crer. Eu estou aqui para ajudar. Para falar do Evangelho, a igreja está aqui para ajudar. Mas não se conforme com a vida medíocre de alguém que diz que é seguidor de Cristo, quando na verdade não é. Cante com a gente, vem Senhor Jesus, porque você tem a certeza que se hoje Jesus Cristo aparecer, eu subo feliz para os céus. E cantando alegre com a igreja do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Após a oração nós vamos cantar mais um louvor, e eu peço essa paciência dos irmãos, que o culto é para Deus, nós estamos louvando a Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu sei que 2 horas ainda é pouco, para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, e por tão grande salvação. Deus, a Tua palavra nos deixa muito claro, que o Senhor vai retornar, o Senhor mesmo disse que retornaria. A Tua palavra, Senhor, revelada para João, diz, ó Deus amado, a respeito das últimas coisas que vão acontecer. A Tua palavra mostra que aqueles que morrem com Cristo serão ressuscitados, e serão arrebatados, estarão com o Senhor nos ares. E obrigado por esta promessa, Senhor. Mas eu não posso deixar, ó Deus amado, terminar este culto, ó Deus, sem pedir ao Teu Espírito Santo, para falar ao coração daqueles que agora, nesse momento, precisam ser confrontados com os seus pecados, e precisam crer em Ti como um único e suficiente Salvador. Vem Espírito Santo de Deus com a Tua graça, convença os corações dos pecados, e que crianças, homens, mulheres, jovens, adultos, que precisam crer em Ti como um único e suficiente Salvador, sejam tocados pelo Teu Espírito, Deus, e agora, Senhor, possa dizer, eu creio em Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, ser Teu filho. Muda a minha vida, Deus, me faça entender do Teu Evangelho, eu quero cantar com a igreja, vem Senhor Jesus com alegria, eu quero minha vida renovada, transformada, Senhor. Muda, Deus, meu coração, transforma-me, Senhor, me faz ser um vaso novo, Deus. Ó Deus, providencie as mudanças necessárias, ó Pai, para que tenhamos uma igreja santa, Senhor. Uma igreja forte, ó Pai amado, de pessoas que temem ao Senhor com alegria, Senhor Deus. E nós de fato dizemos, cantamos, nos alegramos, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, essa é a nossa esperança, Pai, e a nossa vida agora presente possa ser vivida na expectativa desse dia glorioso que nos encontraremos com o Senhor nos ares e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Obrigado, Senhor, por sermos Teus filhos. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor.